Ok, aula 7, aplicação mecânica espacial. Na aula anterior, nós deduzimos a seguinte equação. T quadrado 1, dθ quadrado, mais 1 é igual a F, dividido por M, H quadrado, 1 quadrado. Essa é a equação que descreve a trajetória de um corpo no espaço sob força central. Ou seja, essa força ela passa pelo centro, pela origem. E essa força é única, ok? Então, a trajetória, a curva desse corpo no espaço sob força central é calculada com essa equação aqui, que é uma equação diferencial de segunda ordem. Agora, eu vou imaginar o seguinte. Vamos supor que essa força única seja uma força gravitacional. Então, se nós temos o seguinte, um corpo com um outro corpo descrevendo a trajetória, que é dessa forma aqui, eu vou ter o seguinte, e essa força é uma força gravitacional e única, de amarelo aqui, uma força gravitacional, então quer dizer que F é igual a G, que é uma constante gravitacional, Mzão, Mzinho, por R quadrado, onde R é a distância entre esses dois corpos. Eu tinha dito o seguinte, que U é igual a 1 por E, isso que eu defini anteriormente, na aula anterior. Então, quer dizer que U quadrado é igual a 1 por R quadrado. Eu vou substituir esse 1 por R quadrado nessa função f e eu vou obter o seguinte. Então, f é g, deixa eu apagar aqui, mzão, mzinho, u quadrado. Estou substituindo 1 por r quadrado por u quadrado. Eu vou jogar agora essa função f aqui nessa equação. Eu vou obter o seguinte. Deixa eu copiar de outra cor. Colocar na verde. Então, eu vou obter o seguinte. d quadrado u dθ quadrado mais u é igual a g mzão dividido por h ao quadrado. Ok? Bom, essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Uma solução particular dessa equação pode ser escrita da seguinte forma. E isso são conhecimentos de equações diferenciais. U é igual a Gm por H quadrado. E uma solução, na verdade, geral pode ser escrita como U igual a C, que é uma constante, que multiplica o cosseno de θ menos θ0. Ok? Então, a minha solução é a somatória dessas duas, que é 1 por R, que é igual a U, que é igual a Gm por H quadrado, mais C, que multiplica cosseno de θ. E aqui eu estou falando que θ0 é igual a zero. Ok? Beleza. Se eu definir que se epsilon igual a C, for igual a C dividido por Gm por H quadrado, ou seja, se epsilon igual a C que multiplica H quadrado por Gm, então essa nova equação 1 por R vai ficar da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui.
vai ficar da seguinte forma. Então, nós vamos ter o seguinte, que 1 por R vai ficar igual a Gm dividido por H quadrado, que multiplica 1 mais epsilon cosseno de θ. Lembrando que epsilon é igual a C dividido por Gm por H quadrado. Ok? Então, o que nós encontramos aqui foi a equação de uma cônica. Essa equação aqui descreve a equação de uma cônica. E ela pode ser uma elipse, uma parábola ou hipérbole. O que define essa variação é justamente esse epsilon, que é igual a C dividido por Gm por H quadrado. Ou seja, se epsilon é maior do que 1, ou seja, se C é maior do que Gm por H quadrado, nós temos uma curva hipérbole. Agora, se epsilon é igual a 1, ou seja, se C é igual a Gm por H quadrado, nós temos uma curva parábola. Se epsilon é menor do que 1, ou seja, C menor do que Gm por H quadrado, nós temos uma elipse. E se epsilon é igual a 0, ou seja, se C é igual a 0, nós temos um círculo. Então, essa curva que nós encontramos que é uma cônica, ela é uma curva variável no espaço. E essa variação depende exclusivamente desse epsilon. Então, vamos escrever isso. Então, fica dessa forma aqui. Primeiro, se o epsilon é maior do que 1, então eu vou ter que C maior do que Gm por H quadrado, e isso vai me retornar uma hipérbole. Da mesma forma, se epsilon é igual a 1, então C é igual a Gm por H quadrado, nós temos uma parábola. Se epsilon é menor do que 1, C menor do que Gm por H quadrado, temos uma elipse. E ainda, se epsilon é igual a 0, ou seja, C igual a 0, nós temos um círculo. Lembrando o seguinte, lá atrás, na aula anterior, nós definimos que H é igual a R0 quadrado θ 0. Ponto. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Isso é igual a R0 que multiplica V0. Por quê? Porque V0 é igual a R0 θ 0. Ponto. Então, aqui eu pego um R0 desse R quadrado e multiplico θ ponto, eu tenho V0. Ok? Então, eu estou só reescrevendo essa equação aí. Bom, geometricamente, o que nós temos é o seguinte. Você tem um corpo e você tem um outro corpo movimentando em torno desse outro corpo maior. Mzão, deixa eu pegar aqui. Mzinho. E aqui você tem o R, ok? Que é a distância que separa esses dois corpos. Que é o mesmo desenho que nós fizemos anteriormente, né? Esse aqui, ó. Tá, se eu colocar esse θ meu a 0, ou seja, se a minha velocidade inicial for paralela com a superfície da Terra, eu posso fazer isso?
que eu tenho? Meu θ é igual a zero. Então, se meu θ é igual a zero, o que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar aqui nessa equação aqui? Vou encontrar o seguinte, que C é igual a 1 por R0, 1 por R0 menos Gm por H quadrado. Se o meu C igual a Gm por H quadrado, ou seja, eu estou aqui numa parábola, eu quero que esse corpo ele descreve uma parábola em torno desse mzão, esse meu mzinho aqui, eu quero que ele descreva uma parábola em torno desse mzão. Então, para isso, meu C ele precisa ser igual a Gm por H quadrado. Então, o que eu vou ter jogando essa equação aqui? Eu vou ter o seguinte, que substituindo C por Gm H quadrado, vou passar esse menos Gm por H quadrado para o outro lado, então eu vou ter 2 Gm por H quadrado é igual a 1 por R0. Isso me retorna que R0 é igual a H quadrado por 2Gm. Ok? Jogando essa equação aqui, eu vou ter o seguinte, que pegando essa equação levando a quadrado todos os membros, eu tenho que H quadrado é igual a R0 quadrado V0 quadrado. Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma. 2Gm R0 é igual a R0 quadrado que multiplica V0 quadrado. Logo, V0, agora eu vou escrever aqui de verde, V0 é igual a raiz, eu estou fazendo direto, que é um corte bem simples, 2Gm dividido por R0. Então, quando meu V0, ou seja, essa velocidade aqui, vou chamar de velocidade inicial, ok? Tá, a minha velocidade nova, a minha velocidade é paralela com a superfície da Terra. Quando meu V0 é igual a raiz de 2Gm por R quadrado, então eu tenho que isso é uma parábola, a curva vai ser uma parábola, e o meu epsilon é igual a 1, ok? Meu epsilon é igual a 1, tá aqui. Então nós temos uma parábola. Pessoal, agora vamos pensar o seguinte. Parábola. Lembra qual é a função de uma parábola? Vamos supor que seja assim. Nossa, está muito ruim aqui. Deixa eu tentar fazer. Uma parábola que poderia ser assim, depende da curva, né? Quando que essa partícula, se é uma parábola, está em cima, exatamente em cima dessa curva. Quando que essa partícula vai retornar a essa trajetória, ou próximo a esse planeta aqui? Nunca, né? Porque isso aqui tende a infinito, isso aqui tende a infinito. Então, esse raio aqui, ele vai tender sempre ao infinito. Sempre ao infinito. E vai embora. Então, esse planeta aqui, ou esse corpo, que descreve essa curva parabólica, em torno desse outro corpo maior, ele escapa. Ele não retorna. Então, é por isso que essa equação, essa velocidade aqui, esse V0, ele é chamado como velocidade de escape. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó,
Essa velocidade aqui é chamada de velocidade de escape. Ela escapa com essa velocidade aqui. Esse corpo aqui, menor, ele escapa desse corpo maior. Tranquilo? Tá, agora vamos fazer outra análise. Vamos fazer a seguinte análise. Imagina uma outra velocidade v1 qualquer, maior do que essa velocidade v0. Lembra que essa velocidade nós chamamos de velocidade de escape, que é quando o meu epsilon é igual a 1, ou seja, quando a minha curva ela é uma parábola. Então, vou imaginar uma velocidade maior do que essa velocidade de escape. Tá, se essa velocidade v1 é maior que v0, e como h quadrado é igual a r0 quadrado que multiplica v0 quadrado, deixa eu apagar aqui, se v0 ficou v0 quadrado, então h1 quadrado é igual a r0 quadrado v1 quadrado. Mas v1 não é maior que v0, então h1 é maior que h0. O h1 quadrado é maior que h0 quadrado. Se h, deixa eu colocar de outra cor, se h sobe nessa equação aqui, ó, gm quadrado cai, né? Raciocínio bem lógico. Então quer dizer que o meu c ele vai ser maior do que gmh quadrado. Logo, o que eu vou ter quando essa velocidade é maior que a velocidade de escape? Eu vou ter uma hipérbole. Lembra? Aqui, hipérbole. É quando c é maior que gm por h quadrado. De novo, uma hipérbole, para quem se lembra aí de uma curva de hipérbole, o corpo também não retorna ao ponto inicial. Então, o que eu vou fazer? Se h agora, deixa eu botar de amarelo, se h ele cai, ele diminui, nessa equação aqui, ó, ele aumenta. Por quê? Porque é um inversamente proporcional. Logo, esse c ele é menor do que gm por h quadrado. Eu tenho elipse. Aqui, ó, eu tenho elipse quando c é menor do que gm por h quadrado. Ou seja, o meu epsilon ele é menor do que 1. Tá certo? Tá, e na elipse, para quem se lembra vagamente ali, de qual é a curva de uma elipse, vou fazer um desenho rápido aqui. É assim, né? Você tem os focos aqui, foco 1, foco 2, e a curva é essa aqui, exatamente essa. E o planeta, aí, nesse caso, ele está dentro exatamente em cima de um desses focos. No nosso caso específico, pode ser Terra, Sol. Certo? Ou seja, ele retorna a esse ponto aqui de tempos em tempos. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ou seja, isso aqui é uma elipse. Isso aqui retorna. Diferente da parábola, que não retorna. Diferente da parábola, não retorna. Diferente também da curva hipérbole, que também não retorna. Beleza? Então a elipse retorna, ele retorna ao ponto
inicial. Tranquilo? Então, essa é a curva que o Sol, que a Terra, desculpa, descreve no espaço em torno do Sol. E alguns outros cometas também, né? Não só a Terra, mas outros planetas como Marte, por exemplo, descreve uma curva elíptica, né? Vamos dizer assim. Ok? Interessante isso, né? Tá, já quando... Deixa eu apagar aqui. Quando o meu epsilon ele é igual a zero, o que nós temos? Se meu epsilon é igual a zero, então, vamos retornar aqui só para a gente lembrar. Aqui, se meu epsilon é igual a zero, meu c é igual a zero. Isso quer dizer o seguinte: se meu c é igual a zero, então isso aqui, ó, todo esse termo é zero. Deixa eu apagar aqui. Todo esse termo é zero. E o meu 1 por R só retorna Gm por H quadrado. Então, vou colocar lá. Então, eu vou ter que 1 por R, deixa eu botar um ponto aqui, 1 por R é igual a Gm por H quadrado. Isso retorna, deixa eu copiar de roxo. Então, H quadrado é igual a R, que multiplica Gm. Lembrando que esse G é a constante gravitacional, né? Tá. Então, quer dizer que H quadrado é igual a R quadrado, 0 quadrado, né? V0 quadrado, que é igual a R0 Gm. Eu posso cortar esses dois aqui. Então, eu vou ter que V0 quadrado é igual a Gm por R0. Então, eu vou ter, vou colocar aqui, divide agora, que V0 é igual a raiz de Gm por R0. Isso aqui é a velocidade de um círculo, a trajetória do círculo. Ou seja, eu vou ter aqui um objeto descrevendo aqui um círculo, exatamente um círculo. Certo? Aqui é uma massa pequenininha e aqui é uma massa maior. E a força central está aqui. Então, eu vou ter uma curva circular. E essa velocidade ela é calculada dessa forma. Lembrando que eu estou considerando essa configuração aqui, né? Eu coloco o objeto ou corpo com velocidade paralela com a Terra e eu faço esses cálculos. Ou seja, o meu θ é zero. Tá bem aqui. Essa é a configuração que eu estou analisando. Beleza? Então, se a minha velocidade de escape, o meu V0, se ele é menor do que essa velocidade aqui, ou seja, se ela é menor do que a minha velocidade circular, meu objeto ele não entra em órbita. Ok? E dessa forma, então, ele intercepta a superfície da Terra. Então, é como se você tivesse aqui uma massa maior, uma massa pequena, com a velocidade aqui V0, e você imprimisse que exatamente nesse ponto, uma velocidade menor do que isso, o que ia acontecer? Ele ia fazer isso aqui. Pum, ia cair na Terra. Ele não iria fazer esse tipo de trajetória aqui, né? É uma trajetória de lua, né? Ou seja, um objeto circulando aqui outro, né? Não, se for menor, ele cai na Terra. Está certo?
Se for uma velocidade de escape, ele escapa. Então existe uma determinada velocidade perfeita para ele descrever uma determinada curva de um corpo, tá certo? E essa análise, toda essa análise que nós fizemos aqui, na NASA, usado lá na SpaceX do Elon Musk, entendeu? É obviamente um pouco mais complexo, né? Aqui a gente está descartando algumas variáveis, né? Mas a ideia é essa aqui. Não difere muito não. Tranquilo? Bom, a aula foi um pouco extensa, já em 26 minutos já. Foi válido, né? Só um conhecimento um pouquinho mais sofisticado do que o anterior, mas faz parte do curso. Eu não poderia deixar de pelo menos fazer alguns comentários aqui. Beleza? Então é isso. Então, até a próxima aula. Abraços.